Imagina um mercado bilionário descobrindo da noite pro dia que o cliente do futuro simplesmente não quer o produto. É isso que está acontecendo com o álcool. A geração Z está bebendo menos, em muitos lugares uma parte grande nem começa a beber, e quando uma geração inteira muda o hábito social tão antigo, o impacto definitivamente não fica só no bar. Ele aparece em saúde pública, em impostos, empregos, em marcas globais e até no jeito como as pessoas se relacionam. E hoje eu quero te mostrar por que a geração Z está virando as costas pro álcool, o que isso revela sobre o mundo atual e o que muda na economia, quando um hábito tão antigo, talvez até um vício, ele deixa de ser o padrão. Mas para que você possa entender todo esse contexto, eu tenho que voltar alguns passos atrás e te explicar quem é essa geração. Na prática, a gente divide a sociedade em gerações e não porque todo mundo seja igual dentro de um rótulo, mas porque quem nasce em períodos parecidos costuma ser moldado pelos mesmos choques econômicos, culturais e tecnológicos. Pegando as gerações atuais agora, nós temos os baby boomers e um corte. No corte que pode ter variação em termos de data, a gente colocou de 46 a 1964. Em suma, é o pessoal nascido depois da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que cresceu num mundo mais previsível, com carreiras mais longas, estabilidade maior e uma cultura onde o álcool era praticamente um rito social automático. Você ficou adulto, você toma álcool. Depois veio a geração X, de 65 até 1980. Ela pegou a transição, com mais urbanização, mais trabalho intenso, mais individualismo e o início do consumo virando parte do estilo de vida. É a geração que consolidou o beber no fim de semana como rotina. Depois vieram os millennials, é a minha geração, entre 1981 até 1996, que cresceram vendo várias crises, inflação em várias partes do mundo, mudanças rápidas no mercado de trabalho e uma vida adulta consideravelmente mais cara do que parecia que seria. Esse pessoal ainda bebeu bastante, mas já começou a relativizar o hábito do álcool. Ele deixou de ser uma regra e passou a ser mais uma escolha. E por fim, chegamos à famigerada geração Z. São os nascidos entre 1997 e 2012. É a primeira geração que cresceu com internet no bolso desde cedo, sob a influência constante de redes sociais e com informação em tempo real. E isso, sobretudo quando você parar para pensar de maneira mais estruturada, muda o jeito de se divertir, de pertencer e de consumir. E é aí que a lógica do álcool começou a quebrar. Pesquisas indicam que a geração Z, ela consome cerca de 20% menos álcool do que os millennials. E quando você olha para cerveja e vinho, a queda é ainda maior, algo como 33% menos do que gerações anteriores. Isso é relevante porque beber sempre foi uma espécie de ritual do adulto. Festas de faculdade, happy hour, recepção de casamento, aniversário, o álcool estava em todo lugar. Não porque todo mundo precisava beber, mas porque a norma social te empurrava para isso. Só que agora as taxas estão caindo de verdade. Bares e baladas já têm dificuldade para ter os jovens e o desafio virou outro. Como entreter uma geração que não está mais nessa vibe de beber como padrão. No começo até podia parecer uma tendência passageira, mas não é. O que está acontecendo está remodelando mercados e mudando estratégias de marketing. E a má notícia para a indústria é que bilhões foram investidos para fazer o álcool parecer essencial na vida adulta. E o público que mantinha os bares lotados está mudando de comportamento. Justamente agora, quando essa geração está entrando naquela fase do auge do consumo em termos de idade. Eles estão começando a decidir o que compram, o que evitam e o que vira padrão para o resto da sociedade. E os dados deixam isso ainda mais claro. Há estatísticas apontando que 70% da geração Z está escolhendo bebidas não alcoólicas, enquanto apenas 18 a 20% dos jovens americanos, entre 21 e 28 anos, bebem regularmente cerveja, vinho ou destilados. Só que esse fenômeno não está isolado nos Estados Unidos. Se você pega o Reino Unido, 1 em cada 4 jovens se declara abstêmio. Isso segundo dados do Health Survey for England. Por lá, jovens entre 16 e 24 anos que não consomem álcool ficam entre 25 e 30%. Na Alemanha, a bebida deixou de ser um ritual diário e se tornou uma indulgência para jovens do país. Em 2024, 68% dos consumidores alemães disseram beber álcool, o que representa uma queda frente aos 78% registrados em 2015, segundo dados do YouGov. Entre a geração Z, 61% disseram beber álcool, sendo que 1 em cada 4 deste grupo afirma ter reduzido ou parado de beber nos últimos 5 anos. E aí, por conta da redução do hábito de beber, você teve a redução das vendas e isso já colocou o setor em crise. Na Alemanha, 52 cervejarias fecharam entre o ano de 2023 e 2024. Esse é o maior declínio em 3 décadas. Aqui no Brasil, dá para ver o movimento na prática. Em 2025, 64% dos brasileiros afirmaram não ter ingerido álcool. Esse é um percentual superior aos 55% registrados em 2023. Esses dados são da pesquisa Ipsos-IPEC, encomendada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, para a 7ª edição do levantamento Álcool e Saúde dos Brasileiros Panorama 2025. E a mudança é mais intensa entre os jovens. A abstinência saltou de 46% para 64% na faixa etária entre 18 e 24 e de
47 para 61 na faixa etária entre 25 e 34 anos. A essa altura, a dúvida não é sobre a existência do fenômeno, é porque isso aconteceu tão rápido e tudo começa pelo que mudou primeiro, que foi a vida social. Porque o álcool ele sempre foi, antes de tudo, um fenômeno social. Ele estava presente nos encontros, nas festas, bares, celebrações. Era parte desse ritual de pertencimento. Só que a geração Z mudou o lugar onde a vida social acontece. Hoje uma parte enorme das interações é digital. Conversas, flertes, amizades, entretenimento, tudo passa pela tela. E quando você reduz os encontros presenciais, você reduz também o contexto onde o álcool sempre dominou. E aqui entra um outro detalhe importante. Na era das redes sociais, passar do ponto deixou de ser algo privado. Isso pode virar story, vídeo, meme. Tem até um meme que fala sobre isso, né? Que bom que eu era jovem nos anos 90 e não tenho os meus podres aí espalhados na internet. Veja que o custo social ele aumentou e com isso a margem de erro diminuiu, de modo que o comportamento acabou mudando. Um segundo motivo é a questão de saúde física e mental, porque a geração Z é a geração que tem mais cuidado com o corpo e com performance. Você pode ver pela explosão de oferta de produtos com proteína, academias, estúdios, apps de treino, monitoramento do sono, contagem de caloria, corrida, ciclismo, tudo virou métrica. Na saúde mental, eles entenderam algo que nós, nossos pais, nossos avós, não entendíamos. Não dá pra empurrar com a barriga e achar que a conta nunca vai chegar. Uma hora ela chega. Ansiedade, humor, disposição, foco, tudo isso tem um preço. E o álcool entra em choque direto com esse estilo de vida. Ele piora o sono, ele bagunça o humor, ele aumenta a ansiedade. Depois do efeito inicial, a conta vai chegar no dia seguinte. E pra muita gente, essa conta simplesmente não vale a troca. Um terceiro motivo é o próprio custo de vida. A vida adulta, ela ficou mais cara e o poder de compra foi corroído. Sendo que a bebida é um gasto que se acumula rápido, sobretudo se virar um hábito. Um drink vira dois viram três e depois a conta acaba pesando. Então o álcool deixa de ser algo que você fazia automaticamente para virar uma escolha. E muita gente prefere gastar com comida melhor, com experiências, com viagens ou simplesmente economizar esse dinheiro. Aqui entra mais um motivo, o quarto, que é um motivo cultural. Porque beber deixou de ser um símbolo automático de maturidade ou de liberdade. Na verdade, virou até o contrário. Maturidade agora tá sóbrio. A moderação passou a ser vista muito mais como autocontrole e não como a caretice que o pessoal achava no passado. Veja que a geração Z, ela parece questionar os hábitos antes de adotar. E quando ela entende o impacto do álcool, ele deixa de ser algo necessário. E aqui vem um quinto ponto. É que eles não pararam exatamente de beber, mas mudaram a forma. Você tem menos frequência, menos quantidade. Eles preferem beber coisas com mais qualidade, em vez de beber muito sempre e sem pensar. A lógica alterou, né? É beber pouco, melhor e somente quando faz sentido. Portanto, perceba que o que está mudando não é só o consumo, é também o papel do álcool na vida social. E aí, quando uma geração inteira bebe menos, o impacto ele aparece em 3 lugares para a indústria: receita, estoque e na parte dos empregos. A Ambev, por exemplo, que é uma cervejaria do mundo, em 2025, viu seus números de volume vindo negativos. Isso é importante de ser avaliado porque preço você pode ajustar, mix de produto você muda, melhora, mas volume é algo intimamente ligado ao hábito. No Brasil, o volume caiu 4,5% no ano e 2,6% no quarto trimestre do ano passado. Na Argentina, o volume também recuou 0,9% no ano e 4,9% no quarto trimestre. E no Canadá, ele recuou 1,3% no ano e 0,7% no trimestre. Portanto, veja que esse não é um fenômeno local, né? No mundo, o consumo está cedendo em volume de maneira geral. Pegando dados do IWSR, International Wine and Spirits Record, eles indicam que o volume total de bebidas alcoólicas caiu 1% em 2024, considerando os principais mercados e excluindo algumas categorias de destilados nacionais. A leitura para o ano 2025 indica uma nova redução de 0,4%. E aí, em consequência disso, você tem alguns efeitos. Primeiro, o valor de mercado dessas empresas simplesmente evapora. Se você pega aqui o setor global de bebidas, ele está 46% abaixo do pico de 2021, com uma perda acumulada de aproximadamente 830 bilhões de dólares de valor de mercado nesse intervalo de pouco mais de 4 anos. Um outro ponto é que o estoque ele virou um problema monstruoso, porque as maiores produtoras de destilados listadas em bolsa, elas estão sentadas em cima de um estoque de aproximadamente 22 bilhões de dólares em bebidas paradas. Isso acontece porque o setor ele planeja a produção com muita antecedência. A parte relevante do portfólio ele exige envelhecimento. Leva 12 anos para um whisky ter 12 anos. Você não tem algo que apresse esse processo. E aí quando a demanda, né, desse cliente que quer tomar esse whisky, ela simplesmente não chega porque só parou de beber, não dá para apertar um botão, é simplesmente captar o que está imobilizado em armazenagem, custo financeiro e risco de desvalorização. Porque você tem esse efeito de pressão nas margens que deve gerar uma guerra nos preços. Porque esse estoque alto, ele costuma virar desconto, promoção, queima de lote. A indústria também está numa competição, isso tende a deixar as margens cada vez mais
mais apertadas. E aí, se você pega essa cascata, isso vai bater no emprego. A Heineken, por exemplo, vai cortar 6 mil empregos, o que dá cerca de 7% do quadro global que a empresa tem, citando essa demanda mais fraca e uma perspectiva de crescimento mais lento. Como uma forma de tentar contornar isso, você também está tendo um mix de portfólio, né? Uma mudança forçada. O dinheiro migrando dos produtos com álcool para os sem álcool. No Brasil, por exemplo, o consumo de cerveja sem álcool ele saltou de 133 milhões de litros em 2018 para 750 milhões de litros em 2022. E a projeção é ainda mais forte para o próximo ano. A Euromonitor, ainda tratando de dados do Brasil, estima que a gente vai beber 885 milhões de litros em 2026. Isso dá quase 6 vezes o volume de 2018. Segundo o IWSR, que acompanha os 10 principais mercados, incluindo o Brasil, as vendas de bebidas sem álcool ou de baixo teor de álcool chegaram a 11 bilhões em 2022. Foi um crescimento de 37,5% em relação a 2018. Ou seja, o setor não está apenas perdendo, ele está se reposicionando para sobreviver. Mas isso tem um custo enorme, né? São novas linhas de produção, pesquisas para criar novos produtos, sabor, distribuição, marketing, e isso vai impactar principalmente na margem, porque o lucro ele vinha desse hábito. Tem um pensamento que eu gosto bastante, ele é muito verdadeiro, que mostra que empresas que criam hábitos nas pessoas tendem a ser as vencedoras no longo prazo. Você entra no Instagram todo dia, como é que a Meta não vai ser uma empresa vencedora? Se você entra no TikTok todo dia, a mesma lógica se aplica. Se você fuma todo dia, empresas de cigarro tendem a ter um valor de mercado alto. Se você bebe todo dia, a mesma coisa. Se você não bebe, é o contrário. E aqui eu friso que não é que o consumo de álcool vai acabar, como já acho que ficou claro aqui ao longo do vídeo. Ele simplesmente vai diminuir e a indústria vai ter que se readaptar. E eu particularmente vejo isso com bons olhos. Não posso falar que eu sou uma pessoa que não bebe, mas eu bebo muito pouco. Isso desde sempre. No último ano, se eu tomei 5 taças de vinho ao longo do ano inteiro, foi muito. E francamente, não pretendo beber muito mais do que isso. Exceto talvez em alguma viagem, vai conhecer uma vinícola. Mas fora isso, eu tô adotando o mesmo hábito da geração Z. E sei que muita gente critica essa geração mais nova, mas pelo menos nesse ponto, acho que eles estão cobertos de razão. Prefiro muito mais focar na minha saúde, em performance, do que ficar pegando uma cerveja depois de chegar do trabalho e tomar ela no sofá. Mas, se você tem uma opinião contrária, tudo bem também. Basta manter isso como hábito, mas pensar 2 vezes antes de investir na indústria de bebidas. Porque como também já acho que deve ter ficado claro, isso não parece ser uma mudança passageira. Até pela maneira como acontecem relações sociais hoje. Isso veio pra ficar. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.